Oi, gente. Eu estava aqui refletindo uma questão que veio até um título assim na minha mente. É desnecessário, mas comum. Achar que sabe tudo e achar que sabe o melhor caminho para todos. Especialmente quando se fala em questão emocional, em questão mental, né? E essa reflexão veio, não vou entrar em detalhes, numa pessoa que se resolveu uma questão familiar de uma certa maneira e ela colocou nos stories, né? É uma pessoa assim que tem bastante seguidor e tal, que aquela maneira era a única maneira correta e todas as outras não era interessante. Então eu estava pensando assim, vou falar uma frase bem generalista, mas para tentar pensar e entender o que eu tô querendo dizer, né? Que ninguém sabe qual é o melhor caminho para todo mundo. E até mesmo aquela situação assim, que você vê o outro passando e que você supõe que tem o melhor caminho, é interessante dar ênfase nesse supõe. Você supõe que aquele pode ser o melhor caminho. Pode ser pela sua experiência, que você talvez passou por aquele caminho e te ajudou em alguma coisa, ou você viu outra pessoa que foi dessa maneira que conseguiu, sei lá, sair, melhorar a situação. Mas é interessante a gente entender que nem todo caminho que serviu para você ou para alguém que você já ouviu falar, ouviu dar certo, vai servir para todas as situações. Como, por exemplo, o caminho que eu encontrei em relação à análise pessoal, a terapia, né, com aspas. Gente, não vai servir para todo mundo. E tudo bem, relaxem. Para com essa história que terapia é para todo mundo. Porque é interessante entender que também cada um tem o seu momento de aquela ferramenta servir aquela pessoa. E tem gente que nunca vai ter esse momento. E tudo bem. Sabe? Eu só fico pé da vida com quem, né, entra em algum processo, se é que entra, ou só tenta fazê-lo, ou escuta falar de gente bem sem noção, assim, falando daquilo e começa a repetir aquilo como se fosse verdade. Então, é interessante pensar isso. O que serviu para você, às vezes não vai servir para o outro, e terapia não vai ser para todo mundo e tá tudo bem.